Continuando, pessoal, essa é a nossa quarta etapa da aula. Eu acho que ainda vai ter mais uma etapa, mas aí é a última, tá bom? Eu prometo que vai ser só cinco partes de vídeo essa aula, tá? E aí nós já estamos falando do outro sistema, do último sistema, né? Que é o quarto sistema produtivo, volvismo. Esse sistema produtivo, esse movimento aqui, esse sistema foi um movimento volvista que aconteceu na Suécia entre a década de 80 e 90. Também por um engenheiro mecânico, tá? Vocês podem reparar que todos os quatro foram da área da automobilística, né? Ford não era engenheiro, mas era da área automobilística, né? Mas todos os outros aqui, todos os quatro trabalhavam com construção de veículos, né? Que era exatamente o que estava em ascensão na década passada, no século passado. Que era um funcionário da Volvo, tá? Era basicamente um cara que trabalhava para a Volvo e que criou isso aqui, que teve essa ideia disso aqui, tá? Qual que é a segunda característica, né? Que é a característica, melhor dizendo, desse sistema produtivo volvismo? É a participação dos movimentos de causas operárias. Basicamente, pessoal, nessa fase aqui, eu já ouvi muito essa expressão. Existia o peão e o patrão. Eu já ouvi muita expressão aqui em lugares que eu trabalhei. Existia apenas o rico e o pobre, o chefe, o patrão e o peão. O peão obedecia tudo que o patrão falava e o patrão era o cara, o ricão, aquele de chapéuzão, de bigode, de fivelona, de canivete de cá, de 38 de cá, de botona. Esse era o patrão. O patrão aqui mandava e tinha dinheiro, né? E o peão, ele não tinha opção de nada, apenas trabalhar. Era um escravo remunerado. E aí nessa época aqui, pessoal, depois com as ideias de Ford, com o que aconteceu de evolução no sistema produtivo no Japão, just in time, neste momento aqui, na Suécia surge aqui, a participação das causas operárias, desses movimentos, que era para criar uma classe intermediária aqui, Em vez de ter só peão e patrão, a classe dos peões, os funcionários, os operários, não conversavam com o patrão. Era, faz o que eu mando e vocês simplesmente obedecem. Era só isso. Não tinha uma comunicação de baixo para cima. E essa comunicação nasceu aqui, no sistema volvista, tá? Que era basicamente nascer um setor intermediário aqui no meio, né? Neste sistema nasce, e não só nasce, como cresce e expande para o mundo todo, o setor intermediário. O que era esse setor intermediário? Ele era representado como o setor dos sindicatos e conselhos, e que até hoje nós vemos e presenciamos e temos que estar ligados a eles, né? Qual que é a diferença de sindicato para conselho? Conselhos são profissões, são classes de profissões especializadas, que tem curso superior, enfim, tudo nessa área de especialização, de conhecimento técnico. E sindicato são apenas grupos de pessoas de uma área que não tem especializações ou como é que fala? Não tem título, não é titulado, tá? Depois de muito tempo, essa definição também foi quebrada, porque já existe sindicatos de magistrados, sindicato dos juízes, sindicato dos médicos, tá? Mas quando foi criado, o sindicato era para profissionais não especializados, né? Quando eu falo a expressão especializado, é de cursos, tá? De títulos. E o conselho é para pessoas especializadas com títulos, né? Um exemplo bem simples aqui, existe o sindicato da construção civil, que é para pedreiro, carpinteiro, enfim, né? E aqui o conselho é o conselho de engenharia, o conselho de arquitetura, o conselho regional de medicina, a ordem dos advogados do Brasil, aí são conselhos, né? Eu participo do conselho regional de administração, o CRA, né? Então, mas basicamente é só para separar quem tem títulos e quem não tem títulos, né? Quem tem títulos era afiliado aqui e quem não tem títulos afiliado aqui. Apesar que essa definição já quebrou um pouco o paradigma, porque hoje em dia, na geração de 2005, 2010, até em 2013, 14, criou-se muitos sindicatos no mundo inteiro. No Brasil, foi o campeão de criação de sindicatos.
nós temos hoje mais de 5.000 sindicatos criados, né? Ou seja, realmente empolgou, né? Não tinha participação da linha intermediária, e aí quando criou, também criou sem dó, tudo quanto é lado. Mas enfim, continuando. O objetivo dessa criação, tanto do sindicato como dos conselhos, era basicamente uma. Lá no início, era basicamente a humanização, que era tratar os funcionários com estima, valor igualitários e com pensamentos a longo prazo. Esse aqui era o pensamento dos sindicatos. O pensamento dos conselhos era além de tudo isso aqui, normatizar. Eu não escrevi aqui, pessoal, mas anota aí, viu? Era normatizar, sistematizar, criar regras de condutas daquele profissional. Tá? Por isso que quando um médico se forma, um advogado se forma, um administrador se forma, um enfermeiro se forma, a gente faz um juramento de cumprir com as legislações previstas no nosso conselho. Então o nosso conselho, tudo isso aqui é atribuições de objetivo do sindicato e também do conselho. Mas do conselho, além disso aqui, muito mais em seguir os padrões, seguir as regras, a ética, etc, etc, etc. Ou seja, o objetivo era a humanização. Humanização vem de ser humano, vem do ato de humanizar, humanidade. Humanizar vem do ato de enxergar e viver as pessoas como um ser humano. Ou seja, quando tinha a classe peão e operário, que peão e patrão, né, patrão e peão, não tinha essa humanização, muito pelo contrário, né, você tinha que fazer e foda-se, né. Quando criou isso aqui no sistema volvista, aí é onde que começou a olhar para o lado de humanizar as pessoas, né, de enxergar para elas como seres humanos, como pessoas são passivas a ficar doente, a ficar enferma, a se casar, a se separar, a morrer alguém da família, a precisar de um médico e assim por diante. É aí que começou a olhar para esses lados, né? Ou seja, valores igualitários. Igualitários por quê? Igualitários no sentido de igualar os valores de um ser humano, que o ser humano precisa de fazer muitas coisas. Seja ele patrão ou peão, rico ou pobre, ele vai se casar, ele vai enterrar alguém da família dele, né? E assim por diante, né? E tudo isso com um pensamento a longo prazo. Então não é uma ideia, algo que se criou para inserir no mercado e daqui a um mês está tudo lindo, maravilhoso. Ele levou-se muito tempo. Para vocês verem, esse movimento aqui, ó, ele perdurou-se em torno de 10 anos para conseguir colocar isso na cabeça dos empresários e hoje que enfim, né, está no mundo todo e já é funcional. O sistema, com isso aqui, pessoal, com esse objetivo de humanizar, o sistema ele obriga, a partir desse momento, o que é humanizar? Não é tratar o ser humano como um ser humano? Então, nesse momento aqui, o sistema ele obriga as empresas a liberar para atividades comunitárias. Essa comunitária aqui ó, significa comunidade. O que é comunidade? Um grupo de pessoas que fazem algum tipo de coisa para um único objetivo, né? Como por exemplo, casamento, nascimento, velório, sepultamento, enterro de familiares, doação de sangue aqui, ó, doar S é de sangue, doação de sangue, tá? E várias outras coisas que eu não me recordo aqui, mas é possível, né? Hoje, atualmente, nós temos a pessoa que trabalha para a justiça da eleitoral, no dia de eleição, ele tem direito a, cada dia trabalhado na justiça trabalhada, ele tem direito a 2 dias de folga, né? Então, pessoal, o que acontece? Isso aqui foi alguma das coisas que aconteceu nesse sistema produtivo. Tá? Vocês podem perceber que foi uma evolução tanto sequencial, né? Primeiro foi lá Taylor, depois foi Ford, depois foi no trottismo no Japão e agora aqui o volvismo na Suécia. Então, tanto é uma sequência cronológica de fatos pensando no tempo, né, no temporal, como uma sequência evolutiva de ações pensada no bem comum do funcionário. Tá bom? Tem mais algumas coisas para me copiar e comentar que eu vou apagar aqui e vai ser a última etapa, que é a 5ª etapa da nossa aula. Beleza? Até agora.